João capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Vamos lá. Amém? Quem chegou lá? João 20. Diz assim o texto sagrado. No primeiro dia da semana, domingão de Jesus, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro, e com outro discípulo a quem Jesus amava, é o João, esse outro, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. O outro era mais novo, né? E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou ao sepulcro, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se atrás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, e quer dizer mestre. E recomendando-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor. E contava, ele lhe dissera essas coisas. Amém. Fecha os teus olhos por um instante. Pai Santo, nós te bendizemos, Senhor, por essa noite, que é tão especial, Deus, mais do que qualquer outra. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito, e somente o teu Espírito, possa falar conosco de forma poderosa na noite de hoje. Que o Senhor cale e repreenda qualquer outra voz que não seja a sua, para que ao final dessa reunião, Senhor, possamos sair daqui muito melhores do que chegamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E se Jesus não tivesse ressuscitado? A minha vida e a sua vida ia mudar em quê? Visto que nós somos salvos
Pastor Euflávio ontem deu uma aula sobre a Páscoa. Nós somos salvos pelo sacrifício. Nós somos salvos pela morte. Vamos ler alguns textos, ó. Vamos lá. Vem comigo, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículos 13 e 14. Diz assim o texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. E como que Ele fez isso? Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é através da sua morte. É através da sua morte que ele foi pendurado no madeiro. Efésios, próximo livro aí, capítulo 1, versículo 7. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção, por meio de quê, irmãos? Pelo quê? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, novamente a morte. Colossenses 1, 13. Próximo, Filipenses, depois Colossenses. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Mas essa remissão dos pecados vem pela morte. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 10. Vamos ler o versículo 10 e o versículo 12. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta de quê? Do corpo de Jesus Cristo, a morte, uma vez por todas. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único quê? Isso é morte. Pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Amém? Então a morte de Jesus celebra a nossa vitória, o nosso perdão, a nossa redenção. Então a ressurreição serviu para quê? E se Jesus não houvesse ressuscitado? Mas ele morreu pelos meus e os seus pecados, mas não ressuscitou, suponhamos. Eu teria os meus pecados perdoados, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então qual é a importância da ressurreição? Nós estamos aqui nessa noite, reunidos nesse domingo de Páscoa, para celebrar a ressurreição de Cristo. Mas como celebrar algo que eu não sei o significado? Como celebrar algo que eu não sei para que serve? Eu sei que é emocionante quando a gente olha nos filmes, nas peças, na hora que Jesus ressuscita e tal. Mas e aí? Qual é o impacto que isso tem na minha vida? Pronto, agora que eu já despertei a sua curiosidade, deixa eu começar a pregar. Irmãos, antes de eu responder essa pergunta que eu fiz, eu preciso deixar com vocês algumas provas históricas de que essa ressurreição ela aconteceu. Por que eu vou fazer isso? Muitos aqui estão em idade escolar, alguns na faculdade, outros no ensino médio, e
na escola, às vezes as pessoas falam, no meio acadêmico de forma geral, falam umas bobagens muito grandes, falando que a ressurreição de Cristo não tem base científica, é impossível, historicamente não faz sentido, que é coisa de fanatismo religioso. Então vamos lá. Provas históricas da ressurreição de Jesus. A primeira delas está em João, capítulo 20. Uai, pastor, mas não são provas históricas? Mas a Bíblia, ela não vai contradizer a história. João 20, 19. Diz assim o texto sagrado: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Por que as portas estavam trancadas? Porque eles estavam com medo. De quem? Dos judeus. Eles estavam com medo dos judeus. Aí vem Jesus, se coloca no meio deles e tal. Qual é a prova histórica? Vou explicar. A primeira prova histórica de que Jesus ressuscitou é que o corpo de Jesus, ele nunca foi encontrado. Nunca foi encontrado. Esses dias eu estava assim no YouTube, né? Aí tinha um pedaço de um debate, um corte. E aí tinha uma senhorita lá, muito inspirada pelo Império das Trevas, tentando provar que Jesus nunca existiu. A existência de Jesus também é um fato histórico, não dá nem para falar que não existiu. Mas a bichinha deve ter matado muita aula na vida, então ela estava tentando provar que Jesus nunca existiu. E aí o argumento dela foi fantástico. Ela foi comparar Jesus com Maria Padilha. E aí ela estava debatendo com um pastor, e ela falou assim: se você olhar no túmulo de Jesus, o argumento dela, igreja, se você olhar no túmulo de Jesus, você não vai ver nada lá. Mas se você olhar o túmulo de Maria Padilha, os restos mortais dela estão lá. Aí nem precisava ser pastor para responder esse argumento da mulher. Aí o pastor falou: claro, a Maria Padilha morreu e continua morta. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então não tem como você achar restos mortais de Jesus no túmulo. Nem restos mortais, irmãos, e nem o corpo de Jesus nunca foi encontrado. Aí difundiu-se a história, na época, que o corpo de Jesus foi roubado. Só que, para isso não acontecer, os judeus, eles chegaram em Pilatos e pediram para Pilatos deixarem guardas no túmulo de Jesus, para o túmulo de Jesus não ser roubado. Mas aí os guardas, depois, subornados pelos judeus, eles falaram que eles foram vencidos por aqueles discípulos e eles acabaram levando o corpo de Jesus. Agora vamos parar para pensar na lógica. Nós estamos falando de guardas do Império Romano, o exército mais poderoso e mais implacável do seu tempo. E nós estamos falando dos discípulos de Jesus, que estava com medo de quem? Estava com medo dos rabinos, irmãos. Eles estavam com medo dos rabinos, mas eles não iam ter medo do exército. Eles estavam morrendo de medo dos judeus, mas o exército romano não ia colocar medo neles não. Porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga, mas eles não tinham medo de morrer. Faz sentido isso? Faz sentido um bando de pescador render uma guarnição de um exército profissional? Não. Então não. O corpo de Jesus definitivamente não foi roubado. Mas ele também não foi encontrado. Até hoje. Essa é a primeira prova de que Jesus ressuscitou. Amém? A segunda prova é o comportamento dos discípulos pós-ressurreição. Atos capítulo 4.
Versículos 9 e 10. Pedro está diante do sinédrio, o mesmo Pedro que estava em portas trancadas com medo dos judeus, agora ele está diante da assembleia dos judeus. E olha como é que o Pedro vai falar com essa galera. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado. Tomai conhecimento, vós todos, do povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em seu nome que este homem está curado perante vós. Os caras que estavam com medo, o mesmo Pedro que negou Jesus três vezes, agora ele está atestando a ressurreição de Jesus. O pastor, o Flávio estava aqui ontem, ele falou uma frase assim, que ela tem que ser explicada. Ele falou assim, ninguém morre por uma mentira. Morre, gente, um monte de gente morre por uma mentira. Os muçulmanos, eles acreditam que se eles morrerem em batalha, eles vão ter 7 virgens no céu. Então eles têm prazer em morrer. Eles estão morrendo por uma mentira? Estão morrendo por uma mentira. Então, pessoas morrem por uma mentira, mas eu entendi o que ele quis dizer. Só que os muçulmanos, eles morrem por uma mentira que contaram para ele. Eles morrem por uma mentira que eles acreditaram nessa mentira. Ninguém vai morrer por uma mentira que você está inventando essa mentira. Você é o autor da mentira. Você que está falando que viu Jesus ressurreto. Aí sim, ninguém vai morrer sustentando isso. Não é que eu fui convencido que Jesus ressuscitou, e aí uma vez que eu fui convencido, eu vou morrer em nome dessa mentira. O propósito não é isso. Mas ninguém vai morrer porque está inventando uma mentira e vai continuar sustentando essa mentira. E as 500 pessoas para quem Jesus apareceu depois de ressurreto, morreram, afirmando que ele ressuscitou. Terceiro, no mesmo lugar onde Jesus morreu, em Jerusalém, houve uma explosão do crescimento do movimento cristão. É só você ler o livro de Atos. 3.000 conversões, daqui a pouco já tinha 5.000 pessoas, daqui a pouco as regiões vizinhas já estavam chegando o evangelho. Por quê, irmãos? Porque era um fato real que as pessoas não podiam negar. E o quarto fato, como que eu explico como que eu explico a conversão do apóstolo Paulo se Cristo não ressuscitou? Ele teve um surto psicótico de repente, virou cristão? É impossível explicar historicamente a conversão do perseguidor do cristianismo se Cristo não ressuscitou. Se Cristo não apareceu para ele conforme ele relata. É impossível explicar. Dito isso, vamos lá. Ainda não sabemos a importância da ressurreição de Cristo, né? Então, bora lá, irmãos. A primeira razão pela qual a ressurreição de Cristo ela é importante e ela é indispensável, eu vou falar para vocês um fato importante aqui agora. A ressurreição de Cristo é a principal doutrina do cristianismo. Se você não sabia disso, saiba agora. A ressurreição de Cristo é a principal doutrina do cristianismo. De tudo que a gente crê na vida, nada é mais importante do que ao terceiro dia ele ressuscitou. Primeiro, porque é através da ressurreição de Cristo que eu tenho a minha justificação. Antes de Cristo, as Páscoas anteriores, foi muito bem explicado ontem pelo pastor, o cordeiro era sacrificado. E no próximo ano? O cordeiro era sacrificado novamente. E depois? O cordeiro novamente era sacrificado. E depois o cordeiro era sacrificado de novo. A ressurreição atesta Jesus como sacrifício aceito, porque se o sacrifício não fosse aceito, Deus ia deixar ele morto mesmo. Então o sacrifício foi aceito,
O sacrifício é único e o sacrifício ele é perpétuo. Ele dura para sempre. Por isso ele pode nos justificar dos nossos pecados. Amém? E vocês querem saber um fato curioso? O judeu crê na ressurreição de Cristo? Sim ou não? Não. Mas o judeu nem ele sabe explicar por que ele parou de sacrificar. O judeu não sacrifica mais. Deus é tão soberano, irmãos, tão soberano, que o negócio foi caindo meio em desuso. E eles não sabem explicar, mas não fazem mais. Mas vamos ler um texto da palavra de Deus, só para o Espírito Santo aquecer teu coração. 1 Pedro 3. Vamos deixar a Bíblia falar conosco. 3,18. Diz assim o texto sagrado: pois também Cristo morreu uma única vez, aleluia, pelos pecados. Uma única, deixa eu começar de novo que eu me perdi. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. O justo, o sacrifício ideal, pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Se Jesus não ressuscita, irmãos, ele não poderia ser atestado como esse sacrifício único, porque morrer e ficar morto acontecia todo ano. Todo ano na Páscoa o sacrifício era feito e o cordeiro continuava morto. Então essa não é a melhor razão, mas é a primeira delas, para que nós possamos ser justificados por eles. Segunda razão, João 19:30. Vamos voltar para o livro de João. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, ele fez o quê? Rendeu ou entregou o Espírito. Jesus, ele não foi morto. Jesus se deixou morrer. Espírito. Amém? Mas esse não é o meu predileto, não. João 10. João 10, versículo 17 e 18. Jesus, como um bom pastor, vai falar aqui agora. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, para quê? Deixa eu ler de novo. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olha que tremendo. Não, 18, você vai dar um aleluia melhor no 18. Ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Segunda razão pelo qual a ressurreição se faz necessária, porque ela atesta a autoridade e a divindade de Jesus. Ah, irmãos, que Deus é esse que pode ser morto? Se Jesus morre e continua morto, ele não é Deus. Como que Deus pode ser morto pelos homens e o negócio fica por isso mesmo? Mas Jesus, na verdade, irmãos, ele não foi morto por ninguém. Tudo fazia parte do plano. Tudo fazia parte do projeto. Ele, de livre e espontânea vontade, entregou a sua vida. E a mesma autoridade que lhe deu, o mesmo poder que lhe permitiu entregar a vida, também lhe permitiu ter essa vida de volta. Amém?
Antes de Jesus, algumas pessoas ressuscitaram dos mortos? Já teve. Mas essas pessoas foram ressuscitadas. Jesus não foi ressuscitado. Jesus ressuscitou. Porque é impossível tirar a vida do autor da vida. A morte não tem autoridade sobre o autor da vida, irmãos. Então, por isso foi necessário que ele ressuscitasse, para mostrar que ele é Deus, que ele tem autoridade sobre a vida e ele também tem autoridade sobre a morte. Irmãos, terceiro motivo pelo qual Jesus ele ressuscitou, para ele dar origem a uma nova raça, para ele nos dar vida, uma nova vida e uma nova esperança. 1 Coríntios 15. Não, vou falar dessa agora não, vou deixar essa por último. Deixa a nova vida e nova esperança por último. Mas deixa 1 Coríntios 15, já está aberto, a gente vai ler mesmo. O terceiro motivo que eu vou falar aqui é para a validação da nossa fé. Como principal doutrina do cristianismo. Por que ela é a principal doutrina do cristianismo? Porque ela valida a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14, irmãos. Olha o que fala esse texto. Olha que pesado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, irmãos, pode rasgar a sua Bíblia e jogar fora. Porque tudo que a gente acredita está errado. Porque tudo está apontando para a ressurreição de Cristo. Agora, sabe qual é o nosso erro? Vou falar nosso, estou me incluindo. Sabe qual é o nosso erro nisso tudo? É que a gente pega um fato como esse. A ressurreição de Cristo. A principal doutrina do cristianismo. A principal doutrina desse livro. A gente vem para um culto como esse. O culto de Páscoa. Que celebra a ressurreição de Cristo. E a gente trata tudo isso como algo comum, como algo normal, como algo corriqueiro. Onde às vezes eu preciso assistir um filme, um clipe, uma peça, alguma coisa para me emocionar pelo menos um pouquinho com a morte e ressurreição de Cristo. Eu preciso que minhas emoções, eu estou pregando assim com muita calma, porque eu não quero mexer com sua emoção. Eu não quero que você chore porque você ficou emocionado nessa noite. Eu quero que você entenda que hoje é o dia mais importante da sua vida. Mas eu preciso entender isso. Será que hoje eu acordei com esse pensamento? Levantei da cama e hoje é o dia mais importante do ano. Será? Eu não vou pedir para levantar a mão quem acordou hoje com esse sentimento, porque eu acho que vai ser constrangedor. Será que eu levantei hoje com esse sentimento? Porque é o dia mais importante da sua vida e da minha vida. Mas será que eu levantei da minha cama hoje com esse sentimento? Às vezes no dia do meu aniversário eu levanto com expectativas muito maiores. Será que eu vim para esse culto hoje com esse sentimento? Hoje é o culto mais importante do ano.
Às vezes eu estou muito mais empolgado com o retorno do pessoal do encontro. Volta a sua Bíblia no capítulo 20 de João. Deixa eu ler 2 versículos para vocês. Que esses 2 versículos, eles expressam muito bem isso que eu estou tentando falar. João 20, né, nós já lemos um montão, mas a gente vai ler 2 versículos somente. Os versículos 5 e 6. Vamos a partir do 4, para contextualizar. Quando falaram que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, aí João e Pedro foram correndo para conferir. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. O que está acontecendo aqui? Chegou a notícia de que Jesus não estava no sepulcro. Os 2 saíram correndo. João correu mais rápido por uma questão mais óbvia. Pedro, ele tinha ali, gente, entre 25 e 30 anos. João, 15, talvez 16. João era adolescente. Óbvio que ele correu mais rápido que o Pedro. Chegou primeiro. E por essa mesma razão ele não entra. Porque o judeu tem uma reverência muito grande pelos mais velhos. Então ele deixa Pedro entrar primeiro no sepulcro, porque Pedro era mais velho. Vocês já viram no livro de Jó? Que o mais novo, ele só vai falar no final do livro. Ele deixa todo mundo falar. Quando ninguém tem mais nada para falar, o mais novo começa a falar. Isso está muito arraigado na cultura deles. E aí o versículo 5, irmãos. João, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Essa palavra viu, o verbo ver aqui no texto original é blepo. O que isso significa? Remete ao ato de enxergar. É ver, é enxergar. Como muitas vezes você olha para qualquer coisa e vê. Prestou atenção no que está vendo? Não necessariamente. Mas você viu. Vai lembrar amanhã do que você viu? Não. Mas você viu. Provavelmente você já passou por isso. De ver alguma coisa, não prestar muita atenção naquilo que está vendo, esquecer rapidamente daquilo que está vendo, mas você viu, ok? Esse foi o ver do João. Ele chegou diante do sepulcro. Cara, o que o João está vendo? Ele está vendo um sepulcro vazio. Meu Deus, ele está vendo um sepulcro vazio. Mas ele está olhando para aquilo como se ele estivesse olhando para qualquer coisa. Aí depois entra o Pedro, versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. Aqui no texto original a palavra é diferente. O viu do Pedro. É teóreo, que significa ver mentalmente, desfrutar do que está vendo, discernir ou distinguir alguma coisa. Então, Pedro olha e se maravilha com o que está olhando. O próximo versículo explica isso. Pedro vê coisa que João não viu. Olha o versículo 7. No 6, ele viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Aí o Pedro começou a mentalizar, roubaram o corpo de Jesus, mas tiveram cuidado de tirar o lenço da cabeça dele, dobrar o lenço que estava na cabeça dele, ou já não se fazem mais ladrões como antigamente, hein? E deixar o lenço guardadinho no canto. Pedro, ele começou a visualizar isso e ele falou, não roubaram o corpo dele não. Está vendo que é um ver diferente? Aí o versículo 8. Então entrou também um outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu. Aqui já é o mesmo viu, já é o mesmo verbo do Pedro.
Ele já olhou diferente na segunda vez. Tanto é que fala que ele viu e creu. Eles estão diante do maior espetáculo da terra, a ressurreição de Cristo. E João estava olhando para aquilo como algo qualquer. Será que isso tem a ver conosco? Será que de repente eu chego num culto como esse e eu olho para esse culto como mais um culto, como mais uma Páscoa, como mais uma reunião? Aí os meninos vêm aqui, a gente acha fofo, mas é mais uma apresentação. Aí as meninas vêm da dança, a gente acha bonito, mas é mais uma apresentação de tantas outras que já tiveram. A gente está vendo tudo isso com os olhos errados, igreja. Nós estamos falando da principal doutrina que rege a minha fé. Isso precisa me deixar arrepiado. Isso precisa fazer lágrimas cair do meu olho. Isso precisa fazer eu vibrar. Isso precisa fazer eu ter alguma reação diferente do que qualquer outra reação que eu tenho. A ressurreição de Cristo, ela precisa mexer comigo, mais do que meu time de futebol mexe comigo. A ressurreição de Cristo, ela precisa mexer comigo mais do que a expectativa por um evento, mais do que qualquer outra coisa mexe comigo. E eu paro para pensar nisso, eu tenho que olhar para mim e falar: Jesus, tem misericórdia. Preciso fechar para balanço. Vou falar novamente. Hoje é, ou deveria ser, o dia mais importante da sua vida, no ano de 2026. Devia ser o dia mais importante do ano. Então Jesus ressuscitou para que a minha fé fizesse sentido. Jesus ressuscitou para que eu possa ser diferente do que qualquer outro. Porque deixa eu te falar uma coisa: as pessoas podem crer em Maria, as pessoas podem crer em Maomé, podem crer em Maria Padilha, podem crer em Allan Kardec, mas só Jesus ressuscitou, irmãos. Só Jesus venceu a morte. Só o sepulcro de Jesus está vazio. Eu acho engraçado que o católico crê na ressurreição de Maria, mas o esqueletinho dela está lá em Éfeso. Colocaram o osso falso lá dentro para enganar as pessoas. Agora o sepulcro de Jesus totalmente vazio, irmãos. Totalmente vazio. E é engraçado que quando você chega, teve um ano que teve uns irmãos aqui da igreja que foram a Jerusalém e eles visitaram o sepulcro. Jerusalém, irmãos, hoje é uma cidade internacional, é uma cidade ecumênica, tem templos judaicos, mas também tem mesquitas, tem igreja, tem tudo em Jerusalém. Mas diante do sepulcro de Jesus, no meio desse cenário ecumênico, tem uma placa lá escrita: Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. E nós estamos falando de uma cidade que está dentro do território de Israel, onde eles não creem na ressurreição. O último motivo pelo qual Jesus ressuscitou: para nos dar uma nova esperança, para nos dar uma nova vida. Vamos voltar para 1 Coríntios 15. Jesus, ele inaugura uma raça, irmãos. Jesus, ele vai inaugurar uma nova espécie de gente. 15, nós vamos ler os versículos 20 e 21. Vai falar assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o quê?
o primeiro dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio o quê? A ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade. Ou seja, irmãos, haverão outras ressurreições. Haverão outras pessoas que ressuscitarão dentre os mortos. Paulo fala assim: ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus, ele vai inaugurar, irmãos, por isso a ressurreição foi necessária. Ele vai inaugurar uma série de ressurreições. No céu, irmãos, só vai ter dois tipos de pessoa: quem foi arrebatado e quem ressuscitou. Está vendo como vocês tratam como uma coisa qualquer? A gente está tão acostumado a ouvir essas coisas, que elas perdem o poder de mexer conosco. Fica comum, fica corriqueiro, sendo que não deveria ser. Por falar em ressurreição, irmãos, agora que eu vou começar minha pregação, tá? O resto foi só pano de fundo. Por falar em ressurreição, existem 3 ressurreições. E eu quero falar dessas 3 ressurreições. A primeira ressurreição, já cansei de falar, é a de Cristo. Amém? Falar dela mais não. Primeira ressurreição das 3 é a ressurreição de Cristo. A terceira ressurreição, vamos falar dela. Você já está em 1 Coríntios 15. Vamos lá para os versículos 51 até 54. Então a primeira ressurreição é a de Cristo. Vamos para a terceira ressurreição. Olha, pastor, depois da primeira vem a segunda. Ó, irmãos, estou pregando, dou as ressurreições na ordem que eu quiser, entendeu? Quer dar a terceira primeiro, uai. Deixa eu dar a terceira primeiro. Vamos lá, versículo 51 até o 54. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá de forma total a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então a terceira ressurreição é a ressurreição dos santos, é a ressurreição daqueles que estarão para sempre com Jesus. Quem é que vai estar no céu com Jesus aqui? Deixa eu ver. Essa é a terceira ressurreição. A primeira ressurreição foi a de Jesus. A terceira ressurreição será a nossa ressurreição para a eternidade. Só que eu falei a terceira primeiro, irmão, porque eu tenho que te falar algo muito sério. Não existe terceira ressurreição sem que haja a segunda. Para chegar na terceira, qualquer criança sabe disso, para chegar no terceiro tem que passar pelo segundo. Então vamos, tudo que eu falei até agora foi para chegar aqui.
a segunda ressurreição. A segunda ressurreição está em 1 Pedro 1:3. Diz assim o texto sagrado: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia fez o que conosco? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pastor, mas esse texto está falando da ressurreição de Jesus. Não, antes. A segunda ressurreição, ela tem um nome. Ela se chama regeneração. Só vai para o céu quem em vida for regenerado. O que significa a palavra regeneração? Significa gerar de novo. Olha o prefixo re. O que é renovar? É fazer novo, de novo. Deixar novo outra vez. O que é reprovar? É fazer de novo. Re sempre remete a algo que eu vou fazer novamente. E regenerar vem de gerar de novo. 2 Coríntios 5,17 fala assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No texto original, não fala nova criatura. No texto original fala nova criação. No texto original, aquele que está em Cristo, nova criação é. Ah, pastor, a mesma coisa, não? Eu não consigo enxergar como a mesma coisa. Porque nova criatura, você pode entender que você ficou uma pessoa diferente. Nova criação, eu preciso entender que eu fui feito de novo. Jesus não chamou nem eu e nem você para me tornar uma pessoa melhor do que eu era antes de ter Jesus. Ah, pastor, não foi não? Claro que não. Ele me chamou para ser outra pessoa. Nada do que tinha antes serve. Nada do que tinha antes pode ser aproveitado. Nada do que a minha vida sem Cristo pode servir como parâmetro para a minha nova vida, se é que eu fui regenerado. Por isso eu falo de uma ressurreição, porque é uma nova criação, é onde eu vou ser criado novamente. E onde é que está o pulo do gato, irmãos? Que para eu ressuscitar em Cristo, primeiro eu preciso, o que é que Cristo teve que fazer antes de ressuscitar? Ele precisou morrer. Não existe Páscoa sem a sexta-feira da paixão. Não existe cura se você nunca ficou doente. Não existe ressurreição se ninguém morreu. Olha o que a Bíblia fala para nós. Vamos ler 3 textos. O primeiro está em Romanos 6:11. Assim também vós, considerai-vos o quê? Mortos para o pecado. Para aí sim, vivos para Deus em Cristo Jesus. Um outro texto. Está em Colossenses 3.
Colossenses 3, versículos 1 e 2. Irmãos, esse texto, ele é tão pesado, que se eu pegar um texto como esse e eu levar a sério na minha vida, com toda certeza a minha vida é totalmente transformada. Portanto, se fosse, Paulo não está falando que eles foram, ele está falando, se vocês foram, se fostes ressuscitados, olha a segunda ressurreição aqui. Será que Paulo está escrevendo para uma galera que morreu e ressuscitou? Não, ele está escrevendo para a igreja. Ninguém morreu aqui ainda, não fisicamente. Mas Paulo está falando, ó, se vocês como crentes ressuscitaram, então, ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Como se não bastasse ele falar tudo isso, tem o versículo 5, vamos lá. Fazei, pois, o quê? O quê, igreja? Mais alto o quê? A vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ele fala isso, que todo avarento é idólatra. Olha que pesado. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Por isso ele fala que eu tenho que morrer. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, quer falar mal dos outros, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem, com seus feitos, vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Para eu me revestir, primeiro eu preciso me despir. Paulo, ele não está falando para eu colocar o novo homem por cima do velho homem. Sabe aquele papo assim de que, pastor, eu estou mudando, mas ainda tem umas coisinhas assim do velho homem. Não é que você está querendo colocar o novo homem em cima do velho homem. Aí o velho homem está lá ainda. Não, o que a Bíblia fala é que eu preciso me despir da roupa velha, do velho homem, para assim eu me revestir, eu me vestir novamente, mas agora de uma veste diferente, do novo homem. Mas aqui é o apóstolo Paulo falando, o que Jesus acha de tudo isso? Para a gente fechar, João 12. A gente vai ler o versículo 24 e o 25. Amém? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ou seja, o grão de trigo ele só faz sentido, antes de brotar ele precisa fazer o quê? Morrer. Quem ama a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, a sua velha natureza neste mundo, vai se preservar para a vida eterna. Fica de pé por um instante.